Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aos vídeos diários, praticamente diários aqui do Preço Importa. Sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. E vamos lá, vamos falar sobre o fechamento da semana, hoje dia 28, sabadão, e já preparar aqui algumas cornetadas para a semana que vem, semana do payroll nos Estados Unidos. Então viramos semana passada cheio de pandas aqui no meu canal, com as thumbnails todas sendo pandas, porque China é a protagonista. Agora a gente troca pelo Tio Sam. O Tio Sam tende a ser muito mais protagonista do que China. China tem dados nesse final de semana, olhar para PMIs no domingo, segunda-feira já vai estar precificado esse tipo de movimento de dados econômicos, porém o pacote está dito, está feito. Tá bom, pessoal? Então agora a gente vai esperar a implementação. Então, Tio Sam é a capinha do filme. As pautas serão, pessoal, nossa nova disputa da carteira premiada da semana, a Eletrobras versus a Taesa, tá? Então tem vídeo da Taesa lá no Clube dos Dividendos, tem vídeo também chamando vocês para aproveitar aqui, cadastrar e votar, tá? O link, o QR Code está na tela e o primeiro link na descrição também leva vocês para a votação. Votação até terça-feira. Vamos falar sobre Market Breadth, Ibovespa, curva de juros, aqui mais um pouquinho de merchan para vocês cadastrarem aqui rapidinho no formulário na descrição. Curva de juros, tá? Curva de juros chata, O gráfico mais insuportável de 2024. Dólar. E aí nós entramos da parte diária para os pontos. Começamos com dólar futuro, que vai fazer a rolagem semana que vem. Então já tem aqui a rolagem, o X, o contrato X. E vamos terminar com o índice futuro. Certo? Disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni. Seja muito bem-vindo, pessoal, ao Clube dos Dividendos. Vamos lá. Nosso app, nosso bebê crescente aqui, que é o IAI Invest, está fazendo aí, não aniversário, mas uma nova rodada de disputa na carteira premiada. Então, pessoal, o link na descrição é para vocês se cadastrarem no IAI Invest e participarem para votar, tá? Se quiser ir direto para a votação, QR Code na tela. Se quiser cadastrar para receber o e-mail e aí votar, o link está na descrição para vocês. Carteira premiada, então, dessa semana, Taesa versus Eletrobras. A que cair mais ou a que subir mais, a que cair menos ou a que subir mais de segunda abertura a sexta fechamento. Bom, maravilha. Aqui eu coloquei dia 30 até o dia 3, tá? Mas a votação, pessoal, me perdoem, até dia 1, na verdade, até terça-feira é a votação. Beleza? É um formulário rapidinho que vocês têm que preencher. O QR Code está na telinha, vai levar vocês direto para o formulário e vocês concorrem a R$20 mil, tá certo? Lá no final do mês vai ter o vencedor de uma mescla, de quem acertar mais as disputas, tá? E também quem interagir mais no IAI Invest, que é nosso aplicativo. Bom, indo agora do merchan para o conteúdo do vídeo, pessoal, o que nós temos nessa semana? Semana do payroll. Estatisticamente, índice descontado. Tá? Não é um super desconto, mas o Market Breadth indica para a gente que é um bom momento para se investir em renda variável. Então, eu que fiz meus aportes semana passada, entre super quarta ali, terça e super quarta, tá certo? Agora, a expectativa que eu tenho é de ordens limitadas, lançamento de put, já está tudo cadastrado as ordens, porque a gente pode ter volatilidade nessa semana que vem, tá? Na primeira semana de outubro, porém, pelo estatístico do Ibovespa, pode marcar a mínima, tá? A depender se tivermos dados positivos nos Estados Unidos. Que dados positivos são esses, tá? Vou trazer para vocês agora a agenda econômica. Só quero começar o vídeo dizendo: o Market Breadth, o quantitativo do Ibovespa, indicador de médias, tudo bonitinho ali, tá legal, tá? Ele já não está mais no meio do caminho, tá? O Ibovespa, mesmo achando um fundo recentemente, não teve uma volúpia, uma alta muito forte. Então o Market Breadth está descansadinho. Tá? Então a volatilidade que eu espero do índice futuro ou das ações é uma volatilidade que na análise técnica pode romper fundo ali, etc. Mas será oportunidade de compra, porque estamos com o Market Breadth de certa maneira descontado. Não é o maior desconto, as 3 médias no verde, mas a média de 20 já está lá, tá? A média de 20. E os dados da semana que vem, pessoal, são todos do Tio Sam, tá? Então, segunda-feira tem a fala do Powell, às 2, às 5 para as 3. Nada de muito preço ali, eu acho que o preço realmente vai vir à terça-feira às 11 horas, com PMI de manufatura e também vagas de trabalho do JOLTS, tá? Japão, tiro de fora também. Vou de novo aqui para os Estados Unidos, quinta-feira, com PMI de serviços. Aqui, pessoal, PMI de manufatura a gente quer ver para cima, PMI de serviços a gente quer ver normal, tá? Sem muito reboliço ali. E sexta-feira é o dia do payroll. Lembrando que quinta-feira tem o seguro-desemprego semanal, está fazendo preço, importante, principalmente você que aplica no exterior. Agora, sexta-feira é o payroll. Se o payroll confirmar, por exemplo, pessoal, 145 vagas, 150, 160, 135, 130, tá ótimo, tá? A gente vai ter um veto favorável da China e também dos Estados Unidos. O trade de inflação deve voltar a perdurar, deve voltar a performar bem.
aquele trade que acredita então em commodities, tá? Em um crescimento econômico, corte de juros nos Estados Unidos, corte de juros na Europa, estímulo fiscal na China e atividade econômica nos Estados Unidos não mais tendo nenhum tipo de sinal, ou pelo menos entrando no mês de outubro sem nenhum sinal de recessão. Bom, aí é Ibovespa. Vai depender as nossas small caps, pessoal, como aqui no Brasil estamos vivendo de PIB nas small caps, o juros está abrindo e a sua Natura está subindo 3%, a sua Qualicorp está subindo 15%, a sua X small cap está até que aguentando bem. Então eu acho que o mundo de small cap está horrível no macro por causa dos juros e a curva de juros, porém a gente está olhando o mercado se posicionando mesmo assim. Então tem muita gente trucando o que a curva de juros está fazendo. E eu até comentei na live de sexta-feira que o Ibovespa, assim, num momento muito raro da sua história, está sendo precificado pelo PIB e não pelos juros. Tá? Lógico que a China, com o pacote, também precificou commodities, precificou inflação. Beleza? Então, semana que vem, pessoal, acho que terça-feira em diante começa o rock and roll, tendo sexta o famoso payroll. Tá? Curva de juros péssima na semana, então se a sua small cap caiu, não subiu, ficou de lado, chato. Pessoal, quando que ela vai subir? Resultado corporativo. Os juros realmente não está dando desaforo. Tá? Então, por isso que eu comentei que se a sua small cap não subiu, provavelmente já está vivendo de PIB. Então, assim que sair o resultado, que é retrovisor, ela pode subir e expandir. Já aqui nas projeções futuras, né, o juro, que é geralmente o que a bolsa precifica, né, ou é precificada, é o fluxo de caixa descontado no futuro. Uma das premissas desse desconto é a taxa de juros. Pessoal, tá horrível. Tá? Não vou dizer para vocês que foi pior do que se tivesse abrido aqui a curva de juros. Foi mal. A semana foi ruim para a curva de juros e eu não tenho muito o que explanar aqui. Já coloquei para vocês diversos vídeos a minha opinião sobre a mesma e sobre a taxa Selic. Já o dólar é a parte positiva, tá? Então o BC Rock teve relatório trimestral, teve a ata, pé no acelerador, agora a moda é hiato do produto, então a gente vai ver muito especialista do hiato do produto, blá, 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 blá. Vai ter mais demanda do que oferta, a gente vai importar bastante, o dólar tem que cair, que senão vai vir inflação. Bom, então a gente quer ver o quê, pessoal? Para o governo e para o mundo brasileiro se dar bem, o dólar tem que ceder. O dólar aqui é muita atenção, pessoal. Esse é o gráfico mais importante, mais do que o do intraday. Onde eu acho que o dólar vai? 5.381.1, 5.327.2, 5.271,5.3 fim. Tá? Fim da queda, 5.271,5. Esse seria o melhor dos mundos. Tá? E a partir dali a gente lateraliza algo muito próximo do que aconteceu em 2018. É essa pausa em laranja, por isso vocês estão vendo laranjinha meu gráfico, que eu estou marcando como cenário base. Tá? É a pausa ali, depois de 2017, 2018, uma pancada do dólar. A gente teve uma pausa, tá? Uma leve pausa, fazendo uma flâmula, uma bandeira. A mesma coisa, pancada em 2024, agora a gente está vendo uma pausa. É isso que eu imagino. Na época foi próximo de um topo, agora estamos também próximo de um topo. Ponto final. Então a história rimando ali no dólar. Por enquanto, pessoal, acho que nós temos aí, se não um trimestre, muito provavelmente um semestre de dólar travado. E o travamento, por hora, o viés é de baixa porque não chegou no piso. Qual que é o piso? 5.271,5, 5.327, 5.381. São os três pisos que eu tenho prováveis ali. Beleza? Feito isso, pontos intraday já com a sua rolagem na tela. Então a rolagem por hora está em 5.455,5. O preço do contrato atual, último dia segunda, 5.435, tá? Então 20 pontos de diferença aí de rolagem para preço atual. Esses são os pontinhos de tela para vocês, pessoal. Então assim, rolagem abaixo de 5.462,5 é bom ponto de venda ali. 467,5 bom ponto de venda. 479,5 bom ponto de venda. E aí a gente só vai ter depois o 507 e o 519, tá? Então a rolagem sempre é um pepino. Por isso que os pontos mais conservadores estão aqui na região cinza, os mais avançados aqui estão antes. Tá? Para baixo, 5.423, 5.415 e o principal, pessoal, 5.339, 5.355,5. Tá? Essa faixa de preço, 5.367, né? Essa faixa aqui é a predileta para a gente pausar um pouquinho a queda atual do dolinha. Tá? Índice futuro. Esse não tem rolagem, esse deixou aqui uma sexta-feira bem chinfrim, 132.905 fraco, 132.515 fraco, aí sim começam os fortes, tá? 131.965, 131.655, e como eu falei, se o índice futuro porventura romper, a mínima pré ou durante pacote fiscal chinês, pessoal, vai ser chato, mas eu acho que é oportunidade, aonde? A partir do 129.830 aqui, mais ou menos, 35. Tá? Aqui eu acho que vai ser um bom ponto de swing trade, por quê? Porque o market breadth
vai estar descontado e bem mais descontado do que está nesse momento. Talvez a média de 50 ali no verde. Então eu acho que os principais pontos de inflexão para cima, 129,835, para baixo está mais próximo, que seria aqui os 135,165, 135,275, tá? Já são regiões aqui mais chatas, tá certo? São regiões mais chatas, inclusive vou finalizar com essa daqui, lá em cima, que é o 135,750. Bonança, se a gente vazar ali, né? Sem dúvida. Mas eu acho que para segunda e talvez até terça-feira, máximas devem ficar nesses patamares e mínimas, se viermos, nesses aqui, ó. Então os melhores trades estão no 129,800 e no 135,200, 135,150, aproximadamente ali. Beleza, pessoal? Então uma atualização semanal para vocês. Semana que vai aquecer mais pro fim, né? O começo a gente deve olhar ainda para o umbigo, por isso que dados de China no domingo vão ser já precificados na segunda-feira. Olhem commodities na segunda-feira, é bem importante. O Powell fala às 3 da tarde, da segunda não acho legal. Aí terça sim, terça a gente veste a uniforme do Tio Sam, porque é ele que vai dominar os preços. No mais, pessoal, votem entre Eletrobras e Taesa lá no IA Invest. Tchau, tchau.